Muito bem, boa noite a todos. Primeiramente, o agradecimento pela presença de vocês aqui na véspera do feriado. Isso já é uma suplantação. Eu pensei que ia falar só por Dias, para a Edneia e para o pessoal do Musa, e já estava muito contente, mas eu estou vendo que está cheio de gente da universidade, meus contemporâneos, do ICB, do INPA, do Musa e da população em geral. Bem, há cerca de um mês atrás, o professor Enio Candotti chegou para mim e disse assim, ele sempre tem muita curiosidade sobre as doenças da Amazônia. E como ele lidera esse grande movimento que é o Musa, em busca de entender e de respeitar cada vez mais a Amazônia, ele chega para mim e disse assim, eu queria que você abordasse o tema, dentre as doenças chamadas tropicais, hoje doenças infecciosas, eu queria que você abordasse um tema que chamasse a atenção das pessoas e fosse um tema macro, onde você tentasse explicar para as pessoas qual a relação da floresta com esse adoecimento. Como é que isso se dá? Os advogados chamam nexo causal. Qual é o nexo causal entre uma coisa e outra? Realmente existe esse nexo causal? Ao final dessa palestrinha, a gente vai ver se é assim mesmo, se esse tema, ou esse título que eu dei ao tema, tem fundamento mesmo, é verdade, ou as coisas mudam quando nós abordarmos tudo o que devemos e temos tempo para abordar. O próximo, por favor. Não dá para pagar nenhuma parte aqui, porque... Bem, para os biólogos e para os cientistas da área de biologia aqui presente, essa parte que eu vou mostrar aqui, esses primeiros diapositivos, são apenas para lembrar o que é a floresta em si. Não é? Então a gente fez um close da floresta, o próximo. Em homenagem a um grande rio da Amazônia, mostrando a diversidade, eu mostro um meandro do Juruá, para que a gente jamais esqueça, esse rio que vem do Ocidente, a partir do Peru, e descendo e serpenteando a Amazônia Ocidental até chegar aos Solimões. Então esse é um rio que é ligado diretamente à malária do ponto de vista histórico, pelo menos nesse último século. É através dele que um dos maiores sanitaristas da Amazônia chega à Amazônia com o objetivo de estudar a malária. E aqui eu abro já um parêntese para estabelecer a relação. Ele fez um relatório, infelizmente esgotado hoje. Esse relatório foi editado pelo Dr. Felipe Dal e tem o prefácio do Djalma Batista. Esse relatório diz Oswaldo Cruz, Carlos Chagas e Afrânio Peixoto sobre o saneamento da Amazônia. E ele diz, viajando por esse rio, chegando numa cidadezinha chamada Eirunepé, que àquela altura não se chamava Eirunepé, chamava-se São Felipe. E ele diz assim, aliás, Eirunepé teve alguns nomes, né? Um deles é João Pessoa, em homenagem ao governador assassinado. Mas, no início do século, ela chamava São Felipe. E ele diz uma frase lapidar. Ele dizia, São Felipe, 800 almas. Este ano, 400 mortos pela malária. Quer dizer, a metade da população de hoje, Eirunepé, morria de malária quando o dano ambiental apenas começava. Vocês vão ver uma relação direta entre processo migratório interno do Brasil, a vinda para a Amazônia, através de grandes projetos. Eu vou pegar um marco no primeiro grande projeto, mas como eu abri um pouco para falar de Oswaldo Cruz e do Juruá, eu já digo o seguinte, que Oswaldo Cruz foi chamado porque a malária graçava na Amazônia toda. E ele, então, veio para a Amazônia em 1903, passando pelo Pará, e já na passagem pelo Pará,
ele começa a combater uma endemia que era altamente significativa àquela altura. E ele consegue controlar pela estratégia que ele trazia lá do Rio de Janeiro. Ele consegue controlar a febre amarela e aí caminha para o Juruá por esses meandros. Mas nós vamos nos estender e aprofundar mais. Aqui é um pedaço de uma área, a gente tem que lembrar essas coisas, da diversidade, da beleza paisagística. Isso aqui é Anavilhanas. Anavilhanas que fica aqui, bem em cima de Manaus, e tem esse desenho e essa beleza. Vocês vão ver que as pessoas não estão ligando muito para essa beleza e para esse paisagismo, não. Na hora de avançar, azar, né? Próximo, por favor. Aqui é o espaço que a gente vai tratar. Manaus como centro, nós temos um conceito de Panamazônia. A gente sempre está olhando a Amazônia porque o nome tem uma relação, talvez, muito direta. A gente olha para a Amazônia, olha para o Amazonas e até esquece um pouco o Pará. Pará não tem muito a ver com a Amazônia, mas tem tudo, né? E aí nós resolvemos chamar Clara Pandolfo. Ela chamou de Panamazônia. É um conceito onde a Amazônia daqui, do ponto de vista geográfico e do ponto de vista humano, da ocupação humana, ela é a Panamazônia. Ela começa aqui na Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, a Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. Então essa Panamazônia tem características muito próximas. Nós vamos nos centrar nesse espaço, que só tem 7.500.000 quilômetros quadrados. Próximo. Olha aqui. Então, eu trago aqui o primeiro grande projeto. A Amazônia, eu não quero me reportar à época pombalina, ao período colonial, da ocupação, dos grandes viajantes. Não, eu não quero falar nisso. Eu quero dar um corte na história para mostrar a malária a partir daqui. E o que isso significa? Bem, qual era o problema que nós nos defrontávamos aqui? Em geral, os grandes temas ou os grandes projetos estão relacionados diretamente com a questão econômica. Por que a gente agride a Amazônia dessa maneira? Atrás disso tem uma estratégia econômica. O Brasil já tinha dívida externa àquela altura muito expressiva. E aqui, o fenômeno econômico é o seguinte: esta região tracejada, e isso é uma foto muito antiga, essa região tracejada para dentro da Bolívia, a partir do Abunã até Riberalta, é exatamente o Vale do Madeira. E o Madeira, entrando no Brasil através de Abunã, ele vai acompanhando, o Madeira vai acompanhando até passar por Porto Velho. Vocês veem a palavra Santo Antônio, não esqueçam isso aqui. E logo abaixo, quem está muito atrás não pode ver, mas eu vou dizer o que tem. Porto Velho, Candelária e Santo Antônio. Então, o Madeira descendo nessa direção, vocês observem que a cada pedacinho do Madeira tem um sinal no mapa geográfico de cachoeira. Observem o trecho encachoeirado entre o Abunã e Porto Velho. Essa era uma questão. O Márcio Souza, num romance bonito chamado Med Maria, que vocês lembram, recebeu o romance o nome da primeira Maria Fumaça, que transitou aqui, trafegou pela Madeira Mamoré. Qual era o problema? Num trecho encachoeirado, essa região aqui da Bolívia era uma região mais rica do que o Vale do Madeira e do Juruá em relação à borracha. O que o Brasil precisava? O Brasil precisava pegar essa borracha daqui e jogar no mercado internacional, no final do século retrasado. Mas como fazer isso se esse trecho é todo encachoeirado? As pelas, quando vinham descendo, as pelas todo mundo sabe o que são as pelas. As pelas são aquelas bolas de borracha que a gente usa para exportação. Então elas tinham que chegar em Manaus, por exemplo. E chegar em Manaus para serem abertas, porque às vezes havia fraude e algumas pessoas de pouco critério
usavam pedras dentro da borracha. Então chegou aqui, rasgava a pela e passava para exportação. Mas essa pela, quando descia nesse trecho encachoeirado, ela se perdia no trecho encachoeirado. Então a perda econômica era muito expressiva e alguém brilhante disse assim, só tem uma solução. Nós buscarmos por via terrestre, construir uma estrada de ferro que vá do Rio Mamoré até Porto Velho. E aí sim, contornando essa linha mais escura, contornando o Madeira, ocorrendo paralelo ao Madeira, quando embarca aqui em Abunã, já no território boliviano, nós podemos descer nesses quase 300 quilômetros de estrada. Esse, então, era a configuração do grande projeto. Nós estamos num convênio dizendo para a Bolívia, olha, se vocês passarem a borracha por essa estrada que nós vamos construir em conjunto, o que vai acontecer? Nós lançamos a borracha boliviana no mercado internacional. Aí foi legal. Vamos construir? Vamos. E se construir um grande projeto. A gente vai falar hoje à noite sempre em grande projeto e migração humana. Eu já abro um parênteses para dizer que a malária tem características biológicas muito próprias no que diz respeito à epidemiologia. Ou seja, diferente da leishmaniose que eu mencionei, a malária tem como característica que o homem é o próprio doente e reservatório. A última parte do ciclo que eu vou mostrar ali é uma parte que nós chamamos fase assexuada, onde o mosquito suga o parasita do homem e transmite para outro homem. Então não tem complexidade. Se você for infectado pelo parasita da malária, com a picada do mosquito, daqui a pouco você, se não tratado corretamente, vai constituir o próprio reservatório. E quando você migra, o que vai acontecer? Se o espaço é ligado à sobrevida e à criação dos anofelinos, os mosquitos da malária, quando você entrar nessa área endêmica, os anofelinos vão te sugar, tu ex-doente e hoje só reservatório, e vão passar para outra pessoa que está entrando em área onde simplesmente não havia malária. Bom, aí inicia-se a partir do movimento migratório expressivo, e esse movimento migratório não era uma migração interna brasileira. Vocês lembram do Canal de Panamá? Né? Vocês lembram do Canal de Suez? Essas grandes obras fazem arregimentam pessoas. No caso agora, a gente vai fechar com Santo Antônio e Jirau, duas hidrelétricas do momento, e essa arregimenta as pessoas. Um professor meu chamado Samuel Pessoa dizia: arregimenta o triste rebanho humano. Você arregimenta como um rebanho e vai tocando para a Amazônia, sem ser, inclusive, mão de obra especializada. E vem gente de toda a parte do Brasil. Mas aqui, nessa primeira grande agressão contra a Amazônia, há mais de um século passado, o que houve? Veio gente de todo o mundo. Quem conhece Porto Velho hoje e vê uns negros bonitos, altos, esses negros são barbadianos que vieram da sua terra para Porto Velho na construção. Os Johnson, por exemplo, vieram para a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré no final do século passado. Então, esse processo migratório veio da Alemanha, da Índia. Então, da África, aonde havia plasmódio, eles foram se juntando nessa região que eles não tinham GPS àquela altura, obviamente. Essa região, eles não sabiam àquela altura que era exatamente um grande pântano. Um grande pântano. Quando eles viram a primeira estação chuvosa, os primeiros quilômetros do trilho que eles assentaram com a estação chuvosa, ele fez assim, sabe uma hélice de DNA? Virou assim.
Quer dizer, então foi assustador. E eles chamaram os maiores engenheiros do mundo para vir resolver esse problema. Quando eles conseguiam, no verão, ajeitar os trilhos, o que acontecia? Começavam a aparecer os primeiros casos de malária. E aí que eles chamam Oswaldo Cruz, o maior sanitarista brasileiro, para vir controlar a malária. Aí, como me mostrou o Dias, um artigo na revista Veja, onde um sanitarista, ao examinar a peste, disse assim, olhou para a população e disse, saiam daqui agora. Isso há 500 anos antes de Cristo. Quer dizer, ele não tinha conhecimento epidemiológico algum, mas tinha sensibilidade da ciência, e a única coisa que ele disse, saiam daqui agora, porque senão vai todo mundo morrer. Nós não fizemos isso. Nós tínhamos que derrotar a natureza, construindo essa estrada de cerca de 300 quilômetros para dar essa resposta. Próximo, por favor. E aí, olha o que aconteceu. Vocês não acreditam, ó. Isso aqui seria o leito da estrada. Olha as condições de trabalho desses homens migrantes de todas as partes que entram no criatório, exatamente no criatório do Anofelino, na casa do Anofelino. Porque os criatórios são construídos, obviamente, de água e de água limpa. Aí eles entraram, exatamente aí. E aí, daí, vem uma expressão também histórica do Oswaldo Cruz. Quando ele chegou aí para tentar controlar a malária, ele escreveu no relatório, Madeira Mamoré, a cada dormente, um homem morto por malária. Imaginem, uma estrada de 300 quilômetros, cerca de 300 quilômetros, onde cada dormente correspondia a um homem morto por malária, era uma endemia extremamente agressiva. E que não só pela condição do terreno, mas pela condição do adoecimento, a estrada estava bloqueada. Aí eles mobilizaram Oswaldo Cruz, mobilizaram os outros cientistas para tentar minorar esse dano. E eu comentava aqui com a colega Ana Célia Ossami, jornalista, eu comentava que, naquele tempo, a Constituição brasileira não era democrática como é hoje. E o que acontece? O Oswaldo Cruz tinha o que hoje nós chamamos, em saneamento e medicina preventiva, de poder de polícia. Ele era tão poderoso quanto a polícia. O que foi que ele fez? Já havia um medicamento que tratava a malária e que fazia prevenção. Ele colocava todo dia esses homens em forma, como no exército. Vinha ele e um guarda sanitário com a caneca de ágata, cheio d'água. Ele pegava o comprimido de quinino, que era mais ou menos um pouco menor que uma hóstia, e dizia assim, bebe, abre a boca. Tá, colocava, põe a língua para fora, igual a hóstia. Toma isso aí, agora toma água. Quer dizer, tinha que mostrar que estava tomando o quinino para não adoecer. Esse poder de polícia não existe hoje, então é uma arma que fica um pouco de lado. Muito bem, era isso aí, a estrada de ferro Madeira Mamoré. Próximo. Olha só, os primeiros trilhos, a cada dormente, um homem morto por malária, e a primeira locomotiva, as pessoas comemorando, na frente da locomotiva, era essa que o Márcio Souza, no seu romance, recuperou, chamado Média Maria. Próximo. Tem uma passagem no romance onde Consuelo está trazendo um piano, o marido da Consuelo está trazendo um piano de cauda pelas corredeiras do Madeira, e o piano se desprende, o piano vai descendo nas corredeiras até se destruir. Então é bem isso. Bem, nós damos um salto grande da malária, e depois da Madeira Mamoré, e depois do declínio, eu até falo um pouco mais do declínio, da ascensão, do momento, do ápice da exploração da borracha na Amazônia. Esse foi um grande projeto. Esse foi outro grande projeto, onde o mote principal era o movimento migratório mesmo. E aí aconteceu um fato interessante da mobilização humana. Houve no Nordeste, em 77 do século retrasado, uma das maiores secas
que já aconteceram na história recente. Houve um movimento migratório explosivo, porque as pessoas estavam morrendo. O que o governo brasileiro fez? A primeira vez a gerar o movimento migratório. Eles disseram, migrem que nós vamos dar as condições para o extrativismo da borracha na Amazônia. Migram. A riqueza, o caucho, a riqueza branca, o leite que enriquece todas as pessoas está lá. O processo migratório para a Amazônia, no final do século retrasado, início desse, onde Manaus, a professora Edneia Mascarenhas Dias, historiadora, fez um livro muito bonito chamado sobre o apogeu da borracha, e Manaus, que é o Fausto, mas ela chamou a ilusão do Fausto, né, uma apreciação crítica sobre o que é esse movimento migratório que veio todo para cá, 150, 200 mil pessoas, numa cidade que tinha 50 mil pessoas, e daqui a caminhada dessas pessoas. Quem quiser ler um outro romance muito interessante, lançado pelo Roberto Caminha Filho, chama Os Quelés, que era exatamente essas pessoas migrando para o extrativismo da borracha. Mas vocês podem imaginar, e eu já relatei, a explosão do que isso significou, essa ocupação desordenada do espaço, e eu já mencionei aqui Irunepé, São Felipe. Mas a borracha entra em declínio que nos fez mergulhar num esquecimento, mas eu dou um salto mais para frente, e há hoje vocês chamam de forçação de barra. Houve uma forçação de barra do governo brasileiro que mobilizou o triste rebanho humano da seguinte maneira. Segunda Guerra Mundial, o Brasil fora, o Getúlio Vargas com aquelas suas características, não é? E não sabia sim, queria apoiar Hitler de qualquer maneira, os Estados Unidos fazendo pressão. O que a Alemanha faz? Afunda o encoraçado Baipendi na costa brasileira e joga o Brasil na guerra. E a Alemanha põe a pique, através de seus submarinos, 11 navios brasileiros. Eu lembro a minha mãe contando uma história da vinda dela do Ceará para o Alto Juruá, ela me explicando o que era um navio comboiado. Saía um navio central, com vários navios até entrar pela boca do Marajó e subir o Amazonas, né? Esse navio, se não fosse comboiado, ele ia a pique. Mas bem, o governo brasileiro, então, se sensibilizou, entre aspas, e lança o Brasil na guerra. O que se queria? O que os Estados Unidos queria? É porque eles perderam a Polinésia para a República do Eixo. Então era fundamental que o Brasil fizesse o extrativismo da borracha, e quem tinha borracha natural para valer era o Brasil. E no Brasil, onde estava? Na Amazônia. Então, sabe o que o governo brasileiro fez? Ele disse assim, atenção brasileiros, alguns vão para o front na Itália, mas há outros heróis que irão para um outro front, que é um front da guerra interna. Nós vamos buscar a todo custo a produção da borracha. E nós vamos deslocar todas essas pessoas, como se for um exército no exterior, na Itália, nós vamos deslocar essas pessoas para que elas nos ajudem a extrair a borracha e nós, então, suplantarmos as dificuldades que nos levaram lá no final do século retrasado e também nos levaram agora com a tomada da Polinésia pela República do Eixo. Nós vamos então, tocar isso para frente. E aí, houve outra vez a vinda do triste rebanho humano. Nós começamos a chamar soldados da borracha. E os soldados da borracha, então, vieram migrando no início da década de 40, com toda a força, migraram mais de 150 pessoas a se interiorizarem nesses rios, principalmente nos chamados rios borracheiros.
Rios borracheiros são o Juruá, principalmente, o Purus e o Madeira, que são esses rios da margem direita do Solimões e que são grandes produtores de borracha natural. Essa entrada, essa ocupação desordenada do espaço gerou uma taxa de mortalidade por malária chocante. Chocante. Foi tão chocante que a Fundação Rockefeller, nos Estados Unidos, como era o front de guerra, fez o seguinte, mandou um dos maiores entomologistas do mundo, o casal Cosey, eles vieram para a Amazônia e na Amazônia montaram um serviço de entomologia invejável para ver se conseguiam entender o processo do surgimento e da explosão da malária na Amazônia durante a guerra. Senão, não se conseguia avançar no intento de trazer a borracha para o front. Bem, desastroso, desastroso. Isso só diminuiu quando realmente nós começamos... Quando a guerra acabou, esse é o fato. E a guerra acaba em 1945, e o Brasil entra no declínio, na busca da democracia, mas chega um momento interessantíssimo, porque surge um homem chamado Juscelino Kubitschek, e o momento JK tinha como um dos princípios a interiorização do litoral. E a interiorização do litoral cria Brasília, cria Belém Brasília, né? Essa interiorização, esse rasgar, era heróico, rasgar a selva e chegar aonde o homem nunca havia chegado. Vamos destruir, aquelas, eu me lembro, eu menino, aquelas árvores caindo e o progresso avançando. Fantástico, os momentos JK, construindo as grandes estradas, inclusive a Brasília-Acre. Abrir as vias de penetração era uma coisa de uma agressividade chocante. Porque, havendo as vias de penetração, depois os militares chegam ao poder e abrem outras grandes vias, já como consequência do momento JK. Abrem outras grandes vias. Essa aí é uma foto tirada no início do desmatamento da Transamazônica. Quem vem atrás disso traz consigo não só a malária, mas, como eu falei lá na Madeira Mamoré, traz consigo as outras endemias que não são self, não são próprias nossas. E nós começamos a achar esquisito. Por exemplo, só surge em uma cidade importante do Pará, chamada Altamira, uma febre que ninguém sabia o que era. Febre hemorrágica de Altamira. Quem era cometido disso? Os gaúchos. Pegaram os gaúchos e trouxeram para o centro da Amazônia e criaram o quê? Chamadas agrovilas. E disse, não, aqui é que é um lugar excelente para morar, pode ficar aqui que é legal. Morriam dessa provável arbovirose, uma virose transmitida e morriam de malária. Próximo, por favor. Depois da Transamazônica, aqui a Transamazônica, esse diapositivo mostra claramente a agressão dela para a selva no horizonte. Próximo. E aqui eu trouxe a primeira imagem do que somos nós entrando na selva. Nós, pesquisadores, nós, outras pessoas, nós, lenhadores, nós, desmatadores, entrando nesse ecossistema complexo que a grande maioria das autoridades desconhece o que é biodiversidade, desconhece a complexidade desse ecossistema. E nós começamos a penetrar nesse nicho, no lugar que primariamente não é nosso. Então, se não é nosso, a gente tem que pelo menos conhecer através da ciência, mas a devastação não dá chance para a ciência. A devastação é rápida, ela não respeita a ciência. Ela não respeita, a ciência anda extremamente lenta em relação ao que a devastação faz. Ou então, se ela anda muito rápido, o que acontece? A devastação, ou quem devasta, não respeita os dados que a ciência gerou. E aí começa a avançar. Próximo. Olha só, esse slide é um slide assim, autoexplicativo. E para mim, é um dos slides mais chocantes que há. Isso aqui, para quem
ainda não teve a oportunidade de conhecer a área, isso aqui é uma aldeia, um aldeamento Yanomami. Os Yanomami, isso aqui é no rio Demini. Esse aldeamento Yanomami, isso chama Chabono. Esse Chabono tem mais ou menos 60 famílias morando nele, com uma área central. E as famílias morando aqui, assim. Muito bem, vocês observem que há um Chabono, mas no entorno do Chabono não há Chabono, não há outra aldeia Yanomami. Há o quê? Uma aldeia humana. Estão vendo isso? Muito bem. Esses são missionários que vieram da África, entrando pela Venezuela, e foram os primeiros missionários a contactar com os Yanomami. Esse processo migratório é extremamente delicado. Tudo bem, o papel dos missionários de levar Cristo, está tudo certo. Mas do ponto de vista epidemiológico, isso aqui é de uma agressividade que vocês não podem imaginar do que significa, no mesmo ecossistema, esses povos indígenas primitivos recebendo o influxo migratório desses povos que estão extremamente distantes dele. Sabe qual é o primeiro resultado dessa relação? É que nós começamos a identificar uma doença que estava muito distante da gente. Muito distante. Mas só que nesse ecossistema, nessa parte setentrional da Amazônia, que é uma parte que tem mais franjas e elevações, nós temos os simulídeos, principalmente nos rios encachoeirados. E esses simulídeos estavam ali no meio ambiente, se alimentando do sangue de determinados animais, etc., quando entra o homem que vem lá do Congo. O que significa isso? Ele traz consigo uma microfilária chamada Onchocerca volvulus. Essa Onchocerca volvulus entra aí entre os Yanomami e ela gera o que nós chamamos de cegueira dos rios. Essa microfilária penetra no olho e cega com a destruição do globo ocular. É isso que a gente recebe antes da malária. Antes da malária. Já recebe a cegueira dos rios que estava no outro continente, que nós só conhecíamos quando nós éramos Pangeia. Mas depois que nós nos afastamos, isso ficou para trás. Muito bem. Próximo. Olha só, essa foto aqui que eu trago era a foto da pessoa que vai desmatar e entra, isso aqui é uma samalmeira, e ele entra exatamente nesses ocos e nessas franjas, que se vocês observarem bem, para ele cortar a raiz, para ele cortar as outras raízes, ele seccionou uma primeira, entrou no meio da raiz para começar a derrubar a árvore. Olha a dimensão dessa árvore. Esse aí é o hábitat do transmissor da leishmaniose, que não depende da água. Ele fica só aí, chama Lutsomia umbratilis. Quando esse homem pega essa motosserra e vai fazer zzz, o que vai acontecer? Há uma resposta, como se for a terceira lei de Newton, igual e de sentido contrário. Aí a natureza se vinga. Até aqui ela se vinga. Mas eu já estou dando a dica de como eu vou encerrar. Ela se vinga nesse homem. A natureza se vinga. Então, e aí ele adoece. Aí ele adoece. Próximo. E aí começa essa devastação que vocês conhecem, ele cortando outra árvore e derrubando. Próximo. Próximo, pode falar. Próximo. E aí vocês conhecem o resultado disso aqui, e o transporte, e muitas vezes ilegal, sem o controle. Próximo. E essa foto aqui eu acho chocante. Vocês sabem que quando você derruba nos altos rios, você derruba nos altos rios pela diversidade de espécies, mas também derruba porque no rio, ao invés de entrar com caterpillar para pegar essa madeira e colocar ali, o que vai acontecendo? Você vai arrastando para o rio. Isso aí é um igarapé coalhado, o termo é esse, coalhado de madeira. Olha a quantidade
do que significou isso. A gente vai reverter isso em malária. Próximo. E a partir daí começa uma série de diapositivos mostrando a devastação e o resultado dela. Olha só, vem, próximo. Olha só, o homem devasta, aí vai entrando. Ele vai entrando, eu sempre vou comparar com leishmaniose, porque esse é um exemplo muito interessante. No tronco das árvores existe um nicho ecológico de um determinado transmissor da leishmaniose. Na copa das árvores existe outro. Deixa eu simplificar. A Leishmania brasiliensis guianensis é o do pé daquela árvore que está ali, a Brasiliensis guianensis. Essa causa uma doença chamada piamboá, dos franceses da Guiana. É uma leishmaniose por úlceras. A leishmaniose da copa das árvores é a leishmaniose que o caçador de espera se infecta. Essa é a Lutzomia brasiliensis brasiliensis. Essa leishmania destrói o nariz. O que acontece? Olha só, o homem, 2 vezes, ele vai ser agredido. Ele corta a árvore e se infecta. Aí, quando a árvore rebate, ele vem exatamente para o nicho ecológico da leishmania que destrói o nariz. É o que ele está fazendo aqui, ó. É o que ele está fazendo nesse momento, ó. Próximo. E aí começa aquilo que todos conhecem, que é a queima. Próximo. E a queima que destrói a camada do humus, que destrói tudo aquilo que a natureza traz e tem essa densidade. Uma vez eu estava fazendo um voo de volta para casa, quando eu presidi o IBAMA, de Brasília para Manaus. Quando chegou no norte do Mato Grosso, eu vi um incêndio desse. Nós estávamos, portanto, a 10 mil metros de altitude, né? Aí eu cronometrei. Nós voamos 5 minutos a 900 km por hora, vocês podem entender a dimensão do incêndio desse. A 10 mil metros de altura, a 900 km por hora, a dimensão desse incêndio é chocante. Próximo. E aí vem, por exemplo, no norte do Mato Grosso, esse outro tipo de riqueza. O processo migratório começa a explorar a terra agora, para plantar soja e algodão, quando não transformar isso em pasto, para que na década de 70 nós somamos a substituição da floresta pela pata do boi. Isso foi muito típico no Acre e foi muito típico no sul do Pará, nos grandes plantios de pasto. A malária vem junto com isso. Sabe por quê? Se vocês observarem aqui, até o que a legislação diz para preservar uma determinada área onde existe um rio. E esse rio, com essa destruição, é exatamente o que o anofelino, o transmissor, quer. Próximo. E aí começam os grandes mesmo. Aí já não é movimento migratório para extrair borracha, não. Aí já não é movimento migratório para pagar a dívida externa durante a Segunda Guerra e vir com os aliados, não. Aí é para quebrar mesmo. É bloqueando rios imensos, como o caso do Xingu, né? Bloqueando o Atumã. O Atumã não é da geração de vocês, mas é do Dias e da minha. A construção de Balbina foi a maior degradação da relação custo-benefício que se tem notícia. Eu vou dar números para vocês. Balbina gera 250 megawatts. 250 megawatts. Veio um processo para eu licenciar há 6 anos atrás, ali próximo a Estreito, em Goiás e no Tocantins, onde uma usina que alagou 1/5 do que Balbina alagou, produzia 450 megawatts. O que significa isso? É que o lago, a extensão do lago, a relação custo-benefício é praticamente nula. Balbina não alimenta o Distrito Industrial de Manaus, mas os caras tocaram para quebrar. E vocês conhecem o paliteiro de Balbina, vocês conhecem, uma vez,
A gente vai ficando velho, vai ficando contador de história. É o primeiro sinal de velhice. Uma vez eu estava no ambulatório atendendo os doentes de malária e começou a chegar uns Vaimiria Troari. E eu já tinha uns contatos com eles, quando eles tiveram sarampo e tal. E eu perguntei, cadê o Comprido? Não. Eu perguntei, cadê o Comprido e o Maruaga? Aí eles me disseram, Maruaga morreu de malária. Olha só, aquele negócio ficou na minha cabeça. Como é que o índio que viveu a vida inteira, um guerreiro, um homem alto, forte, bonito, que teve 200 malárias, morreu por malária? Eu vou mostrar ali. Porque a malária, em repetição, é um indutor da fome. Em repetição, é um indutor da fome. E a fome é um sinal de que a imunidade baixa. E aquele que tinha 200 malárias morreu com a malária 200 que ele sempre teve. Próximo. E aí é a potência. É a potência do Brasil forte destruindo a natureza. Próximo. E a resistência. Isso aqui é resistência em Belo Monte. Esses índios aqui, aí começa a resistência dos povos, autóctones ou não, em relação a esse nível de devastação. As pessoas começam a entender que não dá para devastar nesse nível. Então, próximo. E a malária, através de um outro projeto. Esse projeto é mais caótico. Esse projeto dizia assim, olha, a Amazônia está cheia de ouro. Pode tocar na Amazônia, pode vir, pode invadir a área Yanomami. Uma vez desceram, sei lá, 200 tecos aí na aldeia Yanomami para destruir a aldeia Yanomami. E aí se instalava esse tipo de mineração caótica, mineração de terra firme. Se vocês já viram, ali próximo de Jacareacanga, no Alto Tapajós, o que fizeram com a natureza em relação à terra firme é uma coisa chocante. Mudou toda a coloração da água daquela região. E aí, essa água, assim colocada, vira, olha aqui, uma relação direta entre o homem e os criadouros. Olha, eles vão cavando isso aqui vira criadouro para o mosquito da malária. Próximo. E outro tipo, um outro tipo, aquele que tira o ouro de aluvião do fundo do rio. Nisso aqui que nós chamamos de fofoca, quando eles juntam a fofoca para a extração do ouro. Bom, sem contar que essas mangueiras que estão aí, quando quem está ali em cima e ele vê que ele tirou, ele faz o quê? Corta a mangueira. Essas besteirinhas que acontecem, que só é equiparado ao franquezinho, né? Franquezinho, que o cara esquarteja as pessoas e joga no rio aos pedaços, né? É mais ou menos isso que acontece. Próximo. Isso aqui é uma foto que talvez pela luz não está ajudando muito, mas isso aqui é Serra Pelada. Alguns podem olhar e pensar que é um formigueiro, né? Mas não é. É o triste rebanho humano entrando de Serra Pelada para tirar todo o ouro. Quem está no entorno disso aí, vocês podem imaginar o que isso significa. Próximo. Aí esse homem começa a desmatar, vocês veem que é uma área desmatada. Algumas autoridades disseram assim, não, pode fazer o seguinte, tu vais na mata mesmo, tu tira os caibros e constrói a tua casa. Olha a destruição do espaço. Quer dizer, à medida que você começa a fazer isso, próximo, essas casas, isso aqui é que nós chamamos de rabo de jacu. Isso não é casa do homem, isso é casa do mosquito da malária. Porque a transmissão da malária, ela se dá intradomiciliar. Ela é tanto que a borrifação é dentro do domicílio. Com a resistência aos inseticidas, o que foi acontecer é que ela começou, inclusive, a fazer o que nós chamamos de exofilia, a buscar o homem fora do domicílio. Mas nesse domicílio, com essas condições, e essa é o que Djalma Batista chamou da habitabilidade da Amazônia. Próximo. Olha só, alguém tem uma ideia onde é isso aqui? Não. Vocês vão ficar chocados. Eu e o Dias,
meu amigo, nós fomos uma das primeiras pessoas a chegar no bairro São José. Isso aqui é uma das primeiras casas do bairro São José. Esse plástico é de uma multinacional que embrulha as peças e os trabalhadores da multinacional, àquela altura, pegam isso aqui para construir o telhado da casa deles. Isso é um movimento migratório que leva ao adoecimento. Essa é a casa do mosquito da malária. Próximo. E aí, para falar um pouco dos povos originários da Amazônia. Essa foto eu trago como a expressão da felicidade. Lembra o chabono? Lembra aquele terraço no meio do chabono? Aquela parte aberta no chabono? Ele está dançando no meio desse terraço. Aí não dá por causa da luz, mas ele está todo pintado de vermelho, com urucu. Então isso é dia de festa. Se ele vier com a cara preta, sai correndo que tu vai morrer. Mas ele está dançando nessa alegria. O próximo, olha só. E aí vem o que nós chamamos mosquito em posição de prece maometana. Essa é a posição do mosquito da malária. Em prece maometana, ele eleva o bumbum assim, e esse aí é o cara. Esse é o anofelino. Não dá para confundir. E aí vai chegando ele. Próximo. Aqui é apenas para lembrar o ciclo e a complexidade do ciclo, né? que tem os esporozoítas, que são a primeira fase do ciclo, que o mosquito suga, passa para o homem, depois passa para o fígado, do fígado ele cai na corrente sanguínea, na corrente sanguínea, vocês lembram que eu disse que é o próprio hospedeiro, esse mosquito vai sugar aquele homem que vai adoecer. Próximo. Aqui vocês conhecem, é a forma em anel em sinete. Esse anel é como se for um anel de formatura, onde tem um sinete ali e um anelzinho dentro da hemácia parasitada. O próximo. Essa é uma imagem já em microscopia eletrônica, escaneada, mostrando o parasita dentro da hemácia. Essas são hemácias sadias e ali o parasita destruindo a hemácia. Próximo. Para vocês terem uma ideia, eu trago esse mapa para que vocês observem o que significa a malária para o Brasil, na Amazônia. Hoje só tem malária na Amazônia, olha. Olha, e menos no estado do Pará. Menos no estado do Pará, que quando começou aquele processo da 163, aqui a Cuiabá-Santarém, isso aqui era escuro como é o Amazonas. Hoje, o processo de interiorização ou de entrada pelo eixo Lábrea, por exemplo, no sul e Purapuí, transformou o Amazonas numa área altamente endêmica da doença. O restante do Brasil é limpo. Próximo. Olha só, aí vocês estão vendo os primeiros contatos dos Yanomami com os caminhoneiros na perimetral norte. Vocês vão ver o que vai dar nisso aí. Próximo. Olha, alguns já com a farda dos militares, com os trapos. Próximo. E aí, eu queria que essa foto tivesse no escuro para vocês verem. Essa é uma das fotos mais chocantes. Duas índias lindas, muito bonitas, cada uma carregando um filho. Se vocês observarem, essas crianças, observem a coloração do cabelo dessa criança com o cabelo da mãe, a coloração dessa criança com o cabelo da mãe. Essa é uma doença que não existia na Amazônia. Essa é uma doença africana, é a doença vinda da fome. Essa doença chama-se Kwashiorkor, significa, em dialeto africano, doença dos cabelos de fogo. Isso é desnutrição grave. E essa é a população Yanomami já sofrendo aquele processo de malarização e destruição. Próximo. E aí, eu trago, a partir daí, eu trago uma foto mostrando a relação entre a necessidade do desmame. Tem até um poema do Ferreira Goulart que diz assim: conta os que morrem de malária, de tifo e xistosomose, mas eles morrem mesmo de fome, que a chamemos febre ou de qualquer outro nome.
Essa mãe eu vi pela primeira vez há cerca de 30 anos atrás. Ela chegou, eu trabalhava com os ticuna, no Alto Solimões, ela é uma ticuna, e chegou com um filhinho amamentando. Eu achei a criança forte e perguntei quantos filhos ela tinha. Ela disse, tem outro. Aí eu digo, traga o outro para eu ver. Traga o outro para eu ver. Ela trouxe. Próximo. Era esse aí. Para ela amamentar aquele, ela amamentou, ela deu chibé para esse aí, porque não tinha leite. Então isso é o coxioca. Se vocês observarem o cabelinho dele, é lourinho. Próximo. Malária prospectiva. É uma das coisas mais chocantes. Existe um rio que nasce no norte do Mato Grosso, praça próximo ao estado do Acre, e ele vem descendo, e ele vem descendo esse rio, muito obrigado, para desaguar perto da cidade de Lábrea, no Médio Purus. Esse rio se chama Ituxi. Esse rio, o Wilson Alecrim, que é um pesquisador nosso do Instituto de Medicina Tropical e hoje é secretário de Saúde, fez um levantamento de quase todo o Ituxi. Ele lembrou aquela afirmativa do Oswaldo Cruz. Ele viu cerca de 800 pessoas e 450 pessoas com malária. Diferença, a mortalidade não era tão alta como a malária de Eirunepé, naquela altura em 1903, mas ela causa uma coisa assustadora. É o seguinte, os episódios repetitivos de malária, principalmente nos adolescentes, vão gerando uma doença chamada esplenomegalia tropical. O baço começa a crescer. O baço começa a crescer. O baço dessa criança, que o Wilson Alecrim viu, vocês observem que aqui, ó, o baço ele tem que não ser palpável abaixo da reborda costal. Quando a gente examina, não se encontra baço. Observe o baço dessa criança ultrapassando a cicatriz umbilical. Esse é um parâmetro. Sabe qual é a consequência disso? Retardo mental. Ou seja, uma criança que cresce com um baço desse tamanho não vai competir com outra criança que não teve malária de jeito algum. Ele pode migrar para a cidade, ter a melhor escola na cidade, perde o caráter competitivo. Próximo. E aí, quando eu falo em migração, quando ele está morrendo, ele busca alternativas. Alternativa qual é? Manaus. Essa é uma fotografia de Manaus. E começa o movimento migratório. É um direito à sobrevivência, cara, dos filhos. Tem que migrar de qualquer maneira. E começa essa viagem migratória. Próximo. Eu queria também que tivesse mais nitidez, pela ausência de luz. Mas essa foto aqui é uma foto que sempre me chocou muito. Essa cidade, isso aqui é Itacoatiara. Está aqui o rio, está aqui o movimento migratório que se deu e impactou. Quer dizer, não foi permitido que essas pessoas fossem cidadãs, elas ficaram à margem mesmo. Eles não tiveram acesso à sociedade. Eles ficaram ali. Próximo. E aí surgiu uma outra alternativa. Na periferia de Manaus, mais casos de malária. Vocês sabem qual é, hoje, um dos focos maiores de malária em Manaus? 2, principalmente 2. Toda a bacia do Tarumã e toda a bacia do Puraquequara. Chocante isso. Por quê? Porque os conjuntos habitacionais foram entrando na selva, olha, como se fosse sem o menor planejamento, cara. Sem o menor planejamento. Vai derrubando e vai construindo. Próximo. E aí, 2 amigos que já morreram. Mas é para mostrar como a alagação dessas... Aí vocês de biologia conhecem muito bem. Essas espécies que não são da área de Igapó
sofre uma alagação pelo bloqueio, e viram bloqueio das estradas aqui, ó, e viram apenas criatórios. Eles não vão pegar peixe algum aí. Próximo. E aí eu digo o seguinte, como diz o Armandinho de Paula, né? O maior ecologista da Amazônia realmente é o mosquito da malária. Ele impede decididamente essa entrada maluca e inconsequente. Mas a floresta ela se vinga, mas só que ela erra o alvo. Ela erra o alvo. O alvo não é aquele homem que está desmatando, que está pescando, que está tentando sobreviver. O alvo era o grande capital que ela não soube destruir. Muito obrigado. Pode passar o próximo. Obrigado.